Olá, gente! Tô eu aqui de novo e hoje é para fazer massas. Espero que vocês não tenham tanto medo assim de massas, porque aqui em casa a gente come muita massa e a gente acha que massa é uma refeição super saudável e super gostosa se você preparar na sua casa. E é claro que a gente não come massa todos os dias. Nós comemos massa uma vez por semana e olha lá, mas é um prato super bacana de você fazer, deixar congelado, fazer suas próprias lasanhas, complementando com ingredientes de verdade que você faça aí na sua casa, que é o que nós aplicamos aqui em casa, usando ingredientes de verdade, molhos artesanais de verdade que a gente faz aqui e massa de verdade que nós fazemos aqui na nossa casa. E essa massa que eu vou preparar aqui agora vai ser uma massa 50% integral. O que eu vou precisar para fazer essa massa? Eu vou precisar, é claro, das farinhas branca e integral, ovos, mas uma coisa muito importante de você ter na sua casa, que eu aconselho vocês a terem, é aquela maquininha de cilindrar e de fazer a massa que eu vou mostrar para vocês agora, que eu já tenho ela instalada aqui. Então, além do cilindro, que eu já vou falar um pouco para vocês, você pode abrir a massa com esse rolo de abrir massa. Mas o cilindro, ele não é um item muito caro e se você realmente gosta de massa e quer fazer a sua própria massa, que depois que você começar a fazer, você vai perceber que ela é muito mais gostosa e muito mais saudável, esse item aqui acaba saindo super em conta e ele facilita muito a sua vida porque em poucos minutos você vai abrir a sua massa, enquanto que o rolo de massa você vai precisar de um pouco mais de tempo, um pouco mais de força e ele cansa um pouquinho mais. Então eu sempre me enrolei um pouco para fazer massa antes de comprar esse cilindro, porque o cilindro aqui você compra ele, você vai abrir a massa aqui e também depois você tem a opção de cortar a massa aqui conforme a gente vai fazer o talharim 50% integral hoje. Então eu vou fazer hoje uma massa 50% integral, eu vou usar 2 ovos que dá uma medida super bacana para 2 pessoas que comem super bem. E como que eu faço essa medida dos ovos para a farinha? Então normalmente eu faço o seguinte, para cada ovo eu coloco 3 colheres de farinha, independente de ser farinha de trigo branca ou de ser o 50% integral. Essa massa 50% integral, eu já fiz ela 70% integral. Eu nunca fiz ela totalmente integral porque ela acaba ficando muito quebradiça e eu acho que ela fica pesada demais. Então eu sempre aconselho a fazer 50% integral ou no máximo 70%. E são 3 colheres de farinha por ovo, sendo que inicialmente eu coloco 2 colheres por ovo, porque se você pegar um ovo muito pequeno, às vezes você acaba colocando farinha demais. E a outra colher a mais que é por ovo, eu vou colocando aos poucos, conforme a gente vai fazer aqui. Então, eu vou começar quebrando esses ovos aqui. Se você não tiver segurança, não souber de onde que veio o seu ovo, você não quebra ele assim, né? Você quebra ele numa vasilha separada, tá? Então, quebrei o ovo aqui, vou quebrar o outro. Esse ovo que eu tô usando aqui é o ovo caipira. E aí, com os ovos aqui, a gente vai bater bem esses ovos. Ao contrário da omelete, onde eu não gosto de bater o ovo bem batido, aqui eu deixo ele bem batido para ficar bem homogêneo antes de colocar a farinha. E eu gosto muito do ovo caipira que eu compro na feira, porque eu já sei da onde que vem esses ovos e de quanto tempo que eles estão lá, porque normalmente quem vende o ovo caipira na feira é o ovo da semana que eles recolheram e estão vendendo lá. Então a gente bate bem. E aí eu vou colocar uma pitada de sal e vou começar colocando a farinha. Como são 2 ovos, então seriam 6 colheres de farinha. E aí, ó, aqui tá a farinha de trigo integral, que é bem fininha, e aqui a farinha de trigo branca. E conforme eu falei para vocês que eu não ia colocar toda a farinha de uma vez, ao invés de colocar já toda a integral e toda a branca, eu vou fazer assim, são 2 ovos, então vou colocar 2 colheres de farinha de trigo
e vou colocar 2 colheres de farinha integral. E aí eu vou mexer aqui. E aí eu dei uma mexida aqui só para ver essa questão se era pouca farinha ou muita. Então a massa tá molinha e agora eu vou colocar o restante. Vou colocar mais uma de farinha integral e vou colocar mais uma de farinha de trigo branca. Essa é a medida base, talvez você precise de um pouquinho mais ou de um pouquinho menos. Agora eu vou misturar. Esses 2 ovos eram bem grandes, então provavelmente eu vou precisar colocar mais uma colher de farinha de trigo aqui. Vou mostrar para vocês como que tá essa massa. Ó, a gente vai mexer aqui, você vê que ela tá ficando já, ó, mais sequinha. E aí eu dou mais uma mexida para ver se eu vou precisar colocar mais um pouco de farinha ou não. Então, a princípio já tá ok. As 3 colheres de farinha que eu coloquei por ovo. Agora eu vou dar mais uma mexida e aí o que que eu vou fazer? Nessa textura aqui, você já pode mexer com a mão aqui. Eu já gosto de abrir e colocar em cima da bancada. Como é que eu faço isso? Agora eu não uso mais a farinha integral, eu uso só a farinha de trigo. Coloco um pouco aqui na bancada e aí eu já coloco a massa aqui. Tiro bem a massa que ficou grudada aqui nessa travessa. Com a própria mão, ela sai com bastante facilidade. E aí eu vou amassar com a mão essa massinha aqui. Você vem e vai puxando de fora para dentro. Logo no início ela vai dar uma leve grudada aqui na bancada, mas ela não pode grudar muito, ó. Vocês podem perceber que a textura dela já tá bem firmezinha. Esta base da massa você pode usar para fazer lasanha também, 50% integral, ou se você não quiser fazer ela integral, você só coloca, ao invés de colocar a metade de farinha de trigo integral, você coloca tudo farinha de trigo branca, 3 colheres por ovo. Normalmente essa medida já fica bem bacana, a massa fica na textura bem no ponto, porque o segredo da massa é que a massa dela não pode ficar muito molinha. Que às vezes a pessoa não tá afim de amassar a massa, ou quando vai abrir com esse rolo aqui, que fica um pouquinho mais difícil, ela prefere deixar a massa mais molinha. Só que aí na hora que você for fazer a massa, a textura dela não fica legal. Ela gruda e ela fica meio melecadinha assim ao redor, parece que fica uma gelatina ao redor dela. Então a textura da massa tem que sempre ser mais pro durinho, bem consistente. E agora é paciência, que por uns 3, dependendo da quantidade, de 3 a 5 minutos, você vai amassar ela bem suavemente assim, até ela ficar bem lisinha. Que quando você for virar aqui, você vai ver que a textura dela tá bem lisinha por fora. E a gente amassa. Então a gente vai amassando aqui, você percebe que ó, eu não coloquei mais farinha aqui, no entanto, ela não está grudando na bancada. Esse é o ponto da massa. E aí, se a gente for virar aqui, ó, ela tá ficando bem lisinha e a textura dela tem que ficar assim, ela não pode ficar quebradiça. Então, muitas vezes as pessoas querem fazer uma massa totalmente integral, ela acaba ficando muito quebradiça, ela acaba ficando pesada e na hora de comer ela não fica gostosa. Então, é melhor você comer menos massa integral, menor quantidade, e fazer 50%. E aí a massa já ficou bem amassadinha, ela ficou bem lisa. Conforme vocês viram aqui, ela tem que estar no ponto que ela não gruda mais. E aí eu vou mostrar o iniciozinho para vocês como seria se eu abrisse ela com o rolo de massa. Eu não vou abrir, mas eu vou mostrar um pouco do passo a passo aqui, a textura dela e como eu abriria para o caso de algum de vocês abrir com o rolo de massa. Então, ó, na hora de amassar, você vai amassando ela delicadamente e ela vai ficando redondinha assim, ó. Bem lisinha, tá bem bonita essa massa. Aí, antes de abrir, você pode dar mais uma amassada nela assim com a mão. E aí, você coloca farinha aqui, coloca um pouquinho de farinha por cima para você abrir com esse rolo. E aí, para abrir com o rolo, a técnica é a seguinte, você vai abrindo para todos os lados. E vai indo.
que aí você abre ela bem redondinha, ó. Você vai fazendo círculos e a massa vai abrindo. E aí, se você fizer isso, você chama a ajuda de alguém da casa, do maridão, do filho ou de alguém mais forte. Você coloca todo mundo trabalhar em equipe para abrir essa massa, que é uma forma bem legal também. E aí você vai fazendo isso até ela ficar bem fininha na textura que você goste. Não é tão difícil assim, é legal porque você coloca todo mundo trabalhar em equipe. E a farinha você vai colocando sempre um pouquinho de farinha só, não põe muito, só para não grudar nem na bancada e nem no rolo de massa. E agora, como eu vou abrir essa massa ali no cilindro, eu vou cortar ela em pedaços para depois abrir lá, tá? Se no caso eu não tivesse aberta ela assim, para abrir no cilindro, eu normalmente faço uma bolinha. Então, eu vou amassar ela aqui de novo, para a gente deixar naquele formato que ela estava, para mostrar como que eu vou para o cilindro. Então, já deixei ela naquele formato inicial, e aí eu vou vir aqui e vou deixar ela um pouquinho mais compridinha, mais redondinha, parecendo um rolinho. E aí eu vou cortar ela em pedaços. Eu venho aqui e corto ela em pedaços. Se você cortar em tamanhos muito grossos, com uma espessura muito grossa, vai ser ruim de você abrir no cilindro, porque ela vai ficar ou muito larga ou muito comprida, e depois tem que ficar dobrando. Então eu corto ela mais ou menos um dedinho de espessura, que aí ela não fica nem tão comprida e nem tão larga. E aí agora a gente vai lá para o cilindro. Primeiro eu passo aqui farinha dos dois lados, para ela não grudar no cilindro também. E aí a gente vai abrir ela ali no cilindro. Então, eu pego aquele pedacinho de massa, se você quiser, eu gosto muito de dar uma amassadinha e deixar ela levemente um pouquinho mais comprida. E aí, aqui também é legal você trabalhar em equipe, você chama alguém da sua casa. Você pode fazer sozinho? Pode, mas aí você já aproveita para chamar seu marido, seu filho, seu namorado, você chama alguém para ajudar e para vocês trabalharem juntos na cozinha, porque aí você fica passando a massa e a outra pessoa fica girando o cilindro aqui. Então eu coloco no número 1, que é no iniciozinho, e venho aqui e vou rodando para passar essa massa aqui. Então eu posicionei aqui no botão número 1, no início do processo, e aí eu vou passar todas as massas primeiro nesse número 1 aqui. Ó, terminei essa, vou passar mais uma farinha, mas vou passar todas as outras nele antes de ir pro botão número 2. Vem aqui, ó, que eu falei, dei uma puxadinha para ficar levemente mais compridinho. A gente vem aqui e passa esse outro aqui também. E você vem puxando aqui pela frente. Eu já passei todas essas massas no ponto número 1. Essa máquina aqui, ela tem 7, 8 regulagens, mas normalmente eu passo até a número 5. Então agora eu vou passar na número 2 e ela é super fácil, cara. E para passar para o próximo nível, você só puxa o botão e gira ele. Eu vou deixar aqui porque eu vou passar no 2, passo todas no 2 e vou indo até o final, que é o número 5 que eu gosto, porque eu não gosto da massa muito fininha. E agora eu já vou passar essa massa no último estágio que eu gosto, que é o 5. E você percebe que ela vai aumentando de tamanho conforme a gente vai passando ela em todos os estágios. A gente vem aqui. E aí, ó, ela vai ficando bem do tamanho. Ah, Rose, mas ela não ficou bem quadradinha. Ela não fica bem quadradinha, mas caso você queira que ela fique bem quadrada, conforme você vai passando, você dobra ela um pouquinho, mas como a gente vai cortar depois, não tem necessidade. Então, ó, essa já é uma. E é bom salientar que elas não ficam todas do mesmo tamanho, porque a gente não consegue cortar todas exatamente do mesmo tamanho, mas isso não tem problema. E aí agora eu venho aqui e vou passando essa outra aqui também. E nós temos as nossas massas prontinhas aqui para virar em talharim.
Então, a nossa massa integral para o talharim já ficou pronto. E eu vou mostrar para vocês agora uma massa normal que eu fiz sem ser integral, para vocês darem uma olhada na diferença da cor e que eu vou abrir também, que vai virar, no caso, uma lasanha depois. Teremos talharim de massa integral e uma lasanha de massa normal. Então, ó, aqui o processo é o mesmo, a única coisa diferente que eu fiz nessa massa aqui é que eu não coloquei nada de farinha integral. É só farinha branca e ovo caipira. Mas aí, para mostrar para vocês, antes de eu abrir a cor dela, então ó, ela fica bem amarelinha. Se você comprar um ovo normal no mercado, ela não vai ficar dessa cor aqui. Mas essa aqui ó, ficou bem amarelinha. E a gente vai abrir ela também para depois conversar sobre o que vai virar lasanha e também de como fazer esse talharim aqui.